No céu, existe algo mais do que as estrelas. Eles eram recebidos por um feixe de luz e que impedia que eles movimentassem qualquer parte do músculo, até para pedir socorro. E que, a partir daí, a dor se tornava insuportável e eles eram tomados de profunda fraqueza, como se eles estivessem sendo dopados. E é exatamente nesse momento, quando um pânico coletivo emerge, quando a população começa a questionar, que o Estado entra. Agora, antes de a gente continuar, precisamos entender sobre o que é o pânico coletivo. Quando é um indivíduo que está assustado, aquilo é fácil de controlar. Você diagnostica aquela pessoa dizendo que ela está tendo uma alucinação, um surto, pronto. Caso resolvido, problema resolvido. Mas e quando é coletivo? Quando são centenas de pessoas dizendo a mesma coisa, quando são vizinhos, amigos, gente que você conhece e todos contam a mesma história. Não dá para diagnosticar todos de uma vez. Fica óbvio demais e aí tem algo mais acontecendo. A população está começando a se perceber como um grupo. E quando isso acontece, quando um grupo inteiro começa a duvidar junto, o Estado entra em alerta. Porque se tem uma coisa que o sistema teme, é uma população que sabe que está sob ameaça e que consegue se comunicar sobre isso. Porque uma população que se comunica sobre ameaça é uma população que pode se organizar. Então a pergunta que fica é, era pânico real ou construído? Isso quase não importa. O que mais importa é como o Estado respondeu. Filósofo que pensou sobre isso, chamado Louis Althusser, ele fez uma pergunta muito simples: como é que o Estado controla as pessoas sem precisar de polícia o tempo todo? A resposta dele foi um conceito chamado aparelhos ideológicos do Estado. Escola, igreja, mídia, medicina, instituições que parecem neutras, mas que fazem um trabalho de controle igual ou até mais eficaz quanto uma prisão. E aqui o ponto crucial esses aparelhos não servem só para lavar cérebros com ideologia, servem também para neutralizar ameaças, para domesticar pânico, para patologizar quando um grupo começa a questionar junto. Quando a população de Colares começava a se organizar, a questionar em conjunto aquilo que era uma ameaça para eles e ao Estado, isso foi o oposto do que o sistema gostaria. Gente isolada achando que é problema pessoal é melhor do que gente formando coletivos e se organizando contra perigos reais, ou não. Foi por isso que o Estado respondeu com um aparelho muito específico, a psiquiatria militar. E a psiquiatria militar, nesse contexto, não serve só para diagnosticar, serve também para dizer: aquilo que vocês experimentam coletivamente não é real, é uma histeria. Quando você diagnostica uma população, transforma pânico legítimo em transtorno coletivo, você consegue ignorar os relatos, porque agora tudo está enquadrado como um sintoma. E isso funciona melhor do que prender gente, porque não parece repressão, parece ciência.
É a medicina, a autoridade médica dizendo: o problema não é a ameaça que vocês vivem, o problema é a cabeça de vocês. E a patologização funciona melhor que a repressão, porque deslegitima o coletivo por dentro, faz a população duvidar de si mesma. Agora deixa eu contar como isso aconteceu de fato em Colares. A partir de setembro de 1977, a FAB, Força Aérea Brasileira, enviou uma operação sigilosa, hoje conhecida como Operação Prato, comandada pelo capitão Wirangê Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima. Equipes militares chegaram com câmeras, gravadores, equipamento de monitoramento, fizeram vigílias noturnas, entrevistaram a população. Ao todo, mais de 20 militares, ao longo de cerca de 4 meses, participaram dessa operação. À primeira vista, parecia uma investigação séria, parecia que o Estado estava levando a sério o que a população dizia. Mas, junto com essa investigação, vinha outra função. Na equipe estava um psiquiatra militar, o primeiro-tenente médico Pedro Ernesto Póvoa. No dia 26 de outubro de 1977, Póvoa foi a Santo Antônio de Ubituba, no município de Vigia, ouvir relatos de avistamentos e ataques. Ele ouviu os moradores e no relatório ele deu o veredito oficial, documentado como histeria coletiva. O documento registra só isso, o rótulo seco, e ele não explica o porquê. E aqui eu preciso ser honesto com você, o que vem agora é reconstrução analítica, não uma citação literal do relatório, porque o documento que sobrevive não detalha a justificativa completa do diagnóstico. Mas existe um padrão. Diagnósticos de histeria coletiva feitos por psiquiatras em contextos parecidos, principalmente no Brasil, quase sempre vêm com a mesma lógica por trás. Populações pobres, isoladas, com menos escolaridade formal, lidas como mais sugestionáveis, e é essa a lógica, documentada em outros casos parecidos também, que provavelmente sustentava o raciocínio de Póvoa, mesmo que não fosse uma frase exatamente registrada. Tem também um relato, e esse eu não confirmei em documento oficial, de que a FAB teria promovido exibições de documentários sobre a ida do homem à Lua e palestras técnicas sobre satélites na região, como forma de educar a população a interpretar luzes no céu de outro jeito. Sinalizo que é uma hipótese que circula, plausível pelo padrão da época, mas eu não encontrei documento que confirme. Trago como possibilidade, não como fato estabelecido. O mecanismo, de qualquer forma, é claro nos documentos que sobrevivem. A população questiona coletivamente. O Estado envia psiquiatria militar. O veredito patologiza a população. O caso é oficialmente encerrado como inconclusivo. Mas aqui está o incômodo. Havia evidências físicas, queimaduras registradas, inclusive pela própria médica que atendeu as vítimas em Colares. Não era aparentemente alucinação coletiva pura. Então, por que o veredito oficial foi histeria? Porque seria necessário reconhecer que era real. Seria necessário reconhecer que a população estava sob uma ameaça. E aí o Estado teria que investigar a sério, teria que oferecer proteção de verdade. E em vez disso, a operação ela foi encerrada em poucos meses, oficialmente e sem conclusões. Então a pergunta que fica é essa: quando uma população começa a questionar coletivamente, como o Estado consegue conter aquilo? Com uma ferramenta que parece científica, com autoridade que parece neutra, com um diagnóstico que patologiza o coletivo. E isso é importante. A gente não sabe se o que aconteceu em Colares era um fenômeno atmosférico, era algo militar não revelado, ou era mesmo o que os moradores diziam. O próprio capitão Holanda, décadas depois, em 1997, ele vai dar uma entrevista contradizendo o relatório oficial, que ele mesmo assinou. Disse ter visto várias coisas que a versão oficial nunca admitiu. Meses depois dessa entrevista, ele vai ser encontrado sem vida em casa. A gente não vai resolver isso aqui. O que dá para afirmar é outra coisa. Havia evidência física de algo. E essa evidência foi enquadrada oficialmente sob uma categoria diagnóstica que deslegitima quem viveu aquilo. E é essa a violência sutil do Estado. Não é a polícia chegando e prendendo. É dizer: o que vocês viveram
não é real. Isso é mais eficaz porque a população internaliza, começa a duvidar da própria percepção. E tem outra camada. Circulava na imprensa da época uma tentativa dos próprios militares de desacreditar os jornalistas locais que cobriam o caso, acusando-os de sensacionalismo. Uma vez que você diagnosticou a população, você consegue desqualificar quem dá voz a ela também. Mas a grande questão que fica é essa. O que acontece quando a população consegue viver uma ameaça coletiva, consegue se comunicar sobre aquilo e começa a se questionar em conjunto? O Estado raramente usa repressão bruta, fica óbvio demais. Ele vai usar aparelho ideológico. Usa medicina, usa ciência, autoridade. Tudo que aparenta ser neutro para diagnosticar o coletivo e fazer ele duvidar de si mesmo. Quantas vezes você já duvidou da sua própria experiência porque uma autoridade médica, educacional, estatal, midiática te disse que aquilo era uma ilusão?